Fala galera que curte o PC Fact. No vídeo de hoje, análise de performance de Gears of War 4. Vamos ter comparativos de 17 GPUs, comparativos de 6 CPUs, comparando computação assíncrona ligada ou desligada, uso de memória de vídeo, dinâmica, etc. Tudo nessa análise de performance de Gears of War 4. Bom, aqui a gente está apresentando os sistemas utilizados. Foram 3 placas-mãe, 6 processadores e 17 GPUs nesse teste, pessoal. E agora vamos olhar aqui os FPS de Gears of War 4, tudo em 1080p. Vamos começar pelo preset Low. Um detalhe aqui é que a GTX 750 Ti, por conta do seu 1 GB, não rodou, não conseguiu funcionar, está abaixo dos requisitos mínimos, portanto não entra no teste, mas está ali o registro que está zerada. Qualquer outra placa que foi testada do nicho de entrada rodou super bem, tanto a R7 360 até a R7 370, que rodaram com bom frame time, boa média. Então para o low todas elas são recomendadas. Já no médio, a recomendação não são mais os 2 GB. Os 2 GB já vão dar alguma espécie de problema ou no frame time ou de stream de texturas. É o caso da GTX 960 de 2 GB, que apesar de ter tido uma média boa e uma boa manutenção do frame time, ela teve problemas com a textura. Algumas texturas estavam voltando para o low, mesmo você estando pedindo a IQ média. A que melhor se saiu mesmo foi a R9 380X de 4 GB, que teve uma média excelente, uma queda brusca alta de 54 FPS e manteve as texturas na qualidade correta. Seguindo aqui agora no High, aqui é exigido no limiar os 4 GB, e aí é aqui justamente onde a engine do jogo exige e consegue corresponder à demanda de cada uma das arquiteturas, tanto é que você tem um escalonamento muito bom aí, que realmente é o que mais faz sentido, é justamente no High, e aí você tem lá 1070 Fury X no escalonamento mais correto. Se você for aqui para o Ultra, você já vai reparar uma diferença. A GTX 1060 praticamente empata com a R9 Fury X. Primeiro, por conta da memória de vídeo. Segundo, porque deve haver algum efeito que faz um bom uso de Maxwell ou Pascal. Existe algum efeito, e a Unreal Engine já tem essa característica, né, de ter um benefício para Maxwell e Pascal, para as arquiteturas NVIDIA de uma maneira geral, e algum desses efeitos faz essa discrepância aumentar entre NVIDIA e AMD no Ultra, tanto em 1080p quanto em 1440p e 4K. E é isso que a gente vai ver em seguida. Vejam agora em 1440p. A 1080 lá na frente, 1440p ainda com 84 FPS de média, realmente sobrando demais. 980 Ti com 77, 1070 com 66. Então, para você ficar tranquilo, 1070 pela parte da NVIDIA e Fury X pela parte da AMD para rodar 1440p. A GTX 1060 está ali no limiar. Um pouco de overclock, essa 1060 que a gente tem aqui é a Founders Edition, um pouco de overclock vai te garantir os teus 60 FPS de boa em Gears of War 4. Vamos seguindo aqui agora para 4K. Em 4K reduz bastante a quantidade de placas de vídeo que a gente testa, porque nem todas vão conseguir sequer trazer um desempenho satisfatório. A 390X e a Nano, por exemplo, não chegaram nem nos 30 FPS. A GTX 1060 e a R9 Fury X aqui empatam. Isso realmente é interessante porque elas têm uma boa discrepância ainda de performance, mas os 4 GB e o preset Ultra fizeram toda a diferença para a GTX 1060. A GTX 980 Ti conseguiu empatar com a 1080, mas reparem, isso só na média. Se você for olhar o frame time das quedas bruscas e da queda, é bem menor que o das quedas bruscas da 1080. Portanto, a 1080 conseguiu se manter com uma qualidade final de gameplay melhor do que a 980 Ti. Aí aqui já estamos testando os CPUs. Nós temos aqui o i7-6700K ali na ponta. Lembrando, você está olhando aqui para a média, você vai olhar e dizer, nossa, o i3 e o i5 foram os melhores processadores do teste. Não é verdade, pessoal. Um gameplay não vive apenas de média. Você vai ver aí que a queda brusca
que nós temos no i7 6700K é de 59 FPS, ou seja, com a 1080 e 1440p, você em momento nenhum vai estar abaixo dos 59 FPS, garantindo uma excelente experiência. Agora, já no i5, você vai ter quedas para 28 e quedas bruscas para 26. Logo, você já percebe que mesmo estando na média de 87, tendo que cair de vez em quando para 28 e 26, a sua performance está cheia de drops e inconsistências. E isso não acontece, por exemplo, no FX 8350, que por mais que tenha uma média de 80, a queda brusca dele é de 45. Portanto, como está elencado aqui, é como nós vimos os melhores processadores em termos de gameplay. Uma coisa a gente tem que falar, isso aqui não é resultado de teste de CPU único e exclusivamente. Não é aqui que a gente vai determinar qual processador é melhor do que o outro, e sim como a engine desse jogo em específico usa dos recursos que o processador lhe passa para poder realmente aproveitar ao máximo a gameplay e a placa de vídeo que você está espetando aí no seu PC. Seguindo aqui, a gente vai testar agora a questão do Async Compute, a computação assíncrona. Aqui a gente tem o uso de CPU ligado à computação assíncrona e desligada à computação assíncrona numa R9 Full Nano em Ultra 1080p. Perceba que existe uma leve discrepância aí, mas deve ser desconsiderada porque nós testamos esse jogo em gameplay, não foi um benchmark fixo, não foi uma cena fixa. Então, por mais que nós sigamos um caminho e toda uma estrutura de raciocínio dentro do gameplay, ela não vai conseguir repetir exatamente o mesmo frame, a mesma sequência, e vai existir uma pequena discrepância. Então, é a se desconsiderar. Aqui nós temos várias placas sendo testadas com Async Compute ligado e desligado, e resumidamente a gente pode dizer que a gente recomenda que em AMD você ligue e que em NVIDIA você desligue, lembrando que em Maxwell não tem a possibilidade de ligar ou desligar a computação assíncrona, é desabilitada via driver. Aqui é o gerenciamento de threads com computação assíncrona ligada e desligada. Veja que na realidade alguns threads praticamente só mudam de lugar. Então, no final das contas, a discrepância de uso de CPU chega a ser de 2%. Portanto, ligar ou desligar a computação assíncrona não vai afetar o uso do seu CPU, como já era de se esperar. Aqui nós temos o uso de memória de maneira geral, colocando a memória de vídeo dinâmica e a memória RAM propriamente dita. A memória RAM fica um pouco acima dos 8 GB. Na GTX 1080, a VRAM fica em 6 GB lineares, o tempo todo em 6 GB. Lembrando que a 1080 tem 8 GB GDDR5X. E a RAM dinâmica, que é a que o Windows empresta para a placa de vídeo, em torno de 700 MB. Só um detalhe, ela não influencia o uso de CPU justamente porque ela não vai estar utilizando essa VRAM dinâmica. Ela muito provavelmente está apenas alocando. Na hora que ela realmente tivesse que precisar, o uso de CPU seria muito mais pesado. E aí agora a nossa conclusão, pessoal. O que a gente conclui desse teste? Primeiro, você precisa de 2 GB efetivamente. Você consegue seguir os requisitos mínimos e recomendados pela Microsoft e pelo The Coalition para justamente jogar esse jogo. Segundo, até Ultra você precisa de 6 GB de memória de vídeo. Depois para 4K, 2160p e 1440p, você com os 6 GB já consegue rodar. 8 GB já dá para ficar com uma boa folga para rodar com altos FPS, e isso aí já é o suficiente. Então a nossa recomendação é a seguinte: 1080p low desde a 360, 1080p médio desde a 960 a 380x, 1080p alto 970 470, 1080p ultra vai 1060 480, e de 1440p para frente já é só 1070 e Full X. Para 4K só configurações multi GPU. Mesmo a GTX 1080 não conseguiu sequer chegar nos 40 FPS. Então a gente não recomenda. No mais, pessoal, a gente agradece vocês terem ficado até aqui. Deem aquele like no vídeo, se inscrevam no nosso canal para futuros testes e outros tutoriais e novidades. E um grande abraço, pessoal. Até a próxima!